E aí, Sandro? O horário é meio ingrato, né? 12h40. Acho que a gente tem uma missão de correr um pouco com vocês. Mas é uma gratidão pelo convite ao pessoal do TCE de Alagoas, né? A todo o IB, né? A voz tá rouca é por conta de Marçal, viu, pessoal? E de ontem, a finalzinho da tarde, do Rock em Dobro. Mas vamos aqui trabalhar um pouco com vocês uma experiência que tem do Prisma, no nosso laboratório de inovação do Tribunal, tá? Eu acho que tem uma boa parte do pessoal aqui do Nordeste, né? E aqui no Nordeste a gente tem um bioma fantástico, que é a Caatinga, né? E a Caatinga, ela tem, assim, do grande período, ela fica seca, né? É uma mata seca, né? Uma floresta seca. Mas quando vem a chuva, ela fica linda, ela fica exuberante, né? E aí, eu acho que, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu acho que a gente tem um pouco dessa realidade, né? Todos nós temos valores, né? Valores que às vezes ficam adormecidos, mas é que a gente precisa cultivar um pouquinho, trabalhar um pouquinho nessa realidade desses nossos valores, praticá-los, né? Para que eles possam vir, né? E impactar a nossa sociedade, para uma sociedade mais saudável, né? Uma realidade melhor. Por que eu estou falando disso? Esse cara está falando o quê por causa disso? Né? A mesma coisa é a inovação. A inovação, ela tem valores, né? E um dos valores, Márcio, que a gente aprende muito na inovação é a empatia, né? Então eu vou pedir licença a vocês. Eu vou ficar sentado ao lado do meu amigo Márcio Sena, tá bom? Eu peço a compreensão de vocês por conta disso. Não é por falta de atenção a vocês, de jeito nenhum. É por empatia, né? Que a gente aprende na vida e aprende com a inovação. Vamos lá. Obrigado, Amanda. Boa tarde. Acredito que a apresentação da gente será bem rápida. Antes de fazer direto para a inovação, eu queria só fazer um agradecimento aqui público. Meu evento, né, da minha reabilitação, da minha recuperação. Eu tive Covid em maio de 2021 e o que mais me impressionou nisso foi que eu entrei no hospital andando e saí de ambulância. Eu fui entubado 2 vezes. Foi assim, para mim não, mas família, amigos e tal. Coincidentemente, a gente está nesse evento aqui junto, mas a única coisa que eu lembro antes de ir para a UTI foi que eu dei o telefone de Amós para minha esposa, e a gente nem trabalha tão junto assim, já trabalhou, mas no século passado. E a partir daí, quando eu estava num apartamento, eu vi minha esposa conversando com os médicos e senti alguma coisa assim de tempo. Aí falei, ué, quanto tempo faz que eu estou aqui? Aí ela disse 40 dias. Aí enfim, eu confesso que eu não estou nervoso, mas estou bem emocionado. Obrigado por assistir a gente. Obrigado. A gente pensou em trazer para vocês 2 pontos bem importantes para esse tema de inovação. No primeiro, na primeira parte da apresentação, a gente compilou 7 passos que muita gente pergunta: como é que inova, como é que faz, e como é que a gente começa, e na prática, e tudo é inovação é aplicativo, e fica aquela confusão, né? Então a gente pensou em 7 passos que fica bem didático, fica mais fácil até para vocês reproduzirem. A apresentação fica disponível também, e os contatos da gente, caso vocês queiram. Bom, o primeiro passo já foi falado aqui em outras apresentações, não foi spoiler, acabou reforçando o tema da gente também, mas tudo começa pela demanda. Essa demanda é muito sutil, que a gente tenha uma percepção sobre ela, porque muitas vezes a gente só executa aquilo que foi demandado. E muitas vezes, quando a gente é demandado, a gente esquece de tudo, principalmente se é do presidente, se é de um diretor e tal, dependendo do nível hierárquico, a gente esquece tudo e vai fazer aquela demanda.
E muitas vezes, o próprio solicitante da demanda, ele não sabe exatamente o que é que ele quer. Isso é normal, em outras áreas também. Afinal de contas, por exemplo, quando eu cheguei na UTI, eu não pedi ao médico: doutor, eu quero ser entubado. Isso não aconteceu. O médico quem faz os procedimentos. Então, quando alguém solicita, por exemplo, a gente vai falar sobre um case da ouvidoria, né? Além desse tema teórico, a gente vai trazer um pouco do case para vocês. Então, chega para a gente, no caso, no Prisma, chega para a gente na minha gerência de comunicação, né, da que eu faço parte, chega a necessidade, a gente precisa aumentar a visibilidade da ouvidoria. Tá, a gente não tem recurso, tá, a gente não tem pessoa para ajudar mais, tá, e a gente não tem dinheiro. Ok, e assim, para onde é que a gente vai? Né? Então, é preciso você começar a olhar essa demanda por uma necessidade. E essa necessidade, já foi falado em apresentações anteriores, é o que representa a dor para o conceito de inovação, para esse conceito atual. Eu estava me lembrando de uma experiência que a gente teve no final do ano passado, lá no Prisma Lab, que a gente fez o Ideaton. O Ideaton é uma subsidade de ideias que a gente levanta junto às comunidades, e a gente congregou um pouquinho da comunidade LGBTQIA+. E aí, para essa fase da dor, a gente utilizou pesquisas. A gente foi a campo entender essa realidade, a necessidade da comunidade, né? E aí a gente desenvolveu pesquisas, e a partir daí a gente fez um outro trabalho, que aí eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas essa necessidade, né, problema é uma coisa fundamental, né, Márcio? Fundamental. E pode passar a mão, por favor. Então, essa necessidade percebida, muitas vezes a gente só olha para o lado da demanda, né, para quem solicitou. E a gente precisa, principalmente, focar na percepção do que aquela demanda está trazendo. Ou seja, a gente, quando demandado, precisa tentar ampliar isso. Não é arrumar mais trabalho, não, mas é tentar entender sob a ótica de quem demandou. E principalmente, a gente vai falar muito isso, principalmente sob a ótica de quem vai usar aquela ferramenta, aquele aplicativo, aquele site, aquele totem, enfim, não é só tecnologia não. E daí eu trouxe, seguindo, né, tem essa frase que é do Uri Levine, que é o criador do Waze, e ele diz para a gente se apaixonar pelo problema, porque se apaixonar pela solução é fácil, né? Tipo, olha como meu filho é lindo, olha como ele cresceu, olha como isso, mas a gente tem que olhar ou aprofundar o problema e reconhecer como melhorar esse problema, né? Então, a frase é dele, que é largamente utilizada pelas startups. A Camila Medeiros, ela é do Genova, né? Laboratório de Inovação da ENAP. Interessante, né? A gente tem vários laboratórios de inovação que estão nas escolas de governo, né? Aqui o pessoal do LIC falou agora há pouco, o Paulo, né? Instituto Plácido Castelo. A gente tem o pessoal do Colab I, que está no TCU. A gente tem o Prisma Lab, que está na Escola de Contas. Então, aproveitando um pouquinho a fala do procurador aqui do Ministério Público de Contas de Alagoas, a gente está com uma grande, né, oportunidade como escolas de contas de atuarmos na inovação, né? Então isso aí é um pouquinho da ideia que a gente queria trazer, passo a passo, mas trazer um pouquinho também essa ideia de que sim, nós temos realmente a incumbência dentro dos tribunais de contas, como escola de contas, de levantarmos essa bandeira da inovação e levarmos adiante essa atuação. A gente escolheu o laboratório por uma questão de entender que é um espaço que a gente quer que seja criativo, participativo e de experimentação, né? Mas existem várias formas de a gente trabalhar a inovação dentro das organizações. Nesse próximo slide, a gente traz alguns recursos que vocês podem aprofundar sobre o problema. O briefing é uma ferramenta que é utilizada em publicidade, onde normalmente é um documento, pode ser feito no Word, por exemplo, e você aprofunda esse assunto, né? Procura saber tudo sobre o aspecto dessa necessidade que você está colhendo, ou sobre aquela demanda. Storytelling, que vocês viram vários cases, né? Storytelling é uma técnica também de publicidade, que ela é muito fácil para você fazer ser entendido. Então, eu, por exemplo, né,
O que me emocionou é que o Covid ele não afetou nada a minha respiração, como é o clássico da doença Covid, mas ele bagunçou meu sistema nervoso. Esse bagunçou que eu perdi o movimento de todo o corpo. Então, hoje eu só não consigo mexer os pés, mas todo o corpo eu consegui. Então, quando você conta uma história, é uma técnica também de publicidade, você pode usar isso no seu case, no dia a dia. Isso tanto alimenta para você perceber a sua própria história e narrar e tal, aquela demanda, como também conecta as pessoas que estão escutando, porque você traz um filme e você viram vários casos aqui dos outros palestrantes, dos outros colegas falando sobre isso. Design Thinking, o Design Thinking também é uma prática muito desenvolvida, né, muito praticada na inovação e pesquisa. Vocês também vão ver em vários slides isso. Nesse segundo passo, já que a gente tem a necessidade ou o problema, a gente precisa entender o público-alvo. O público-alvo, ele continua existindo ainda, mas hoje existe o conceito de persona, também já foi comentado. E aí vocês vão ver que o slide vai se repetir como pessoa, usuário da solução. Foi de propósito para a gente bater na tecla que o importante não é quem demandou, o importante é quem vai usar. Então, é você que atravessa a rua, essa escada, essa rampa, por exemplo, eu não consigo subir, testei, olhei e tal. Enfim, quem vai usar, muito provavelmente não foi quem montou, ou vice-versa, né? E banheiro, acessibilidade, então, assim, eu estou vivendo momentos que eu nunca imaginava. Estou feliz por essa palestra ser em Maceió, que é uma cidade que eu adoro, eu gosto de velejar, gosto do mar, tenho um barco aqui em Maragogi, e assim, talvez tenha sido isso também que me motivou, porque gosto muito daqui da cidade. Então, o importante é você olhar a solução para quem vai usar e não para quem demandou. E muitas vezes a gente faz esse equívoco, até para, sei lá, de repente ficar bem na fita, como se diz, com quem demandou, a gente esquece de ver quem é a pessoa que vai usar. Então, a gente traz o segundo passo, que é a identificação da persona, e para isso existem ferramentas. Pode passar mais, por favor. Existe ferramenta, no outro slide vai mostrar, mas a persona é como essa imagem aí. Você tem uma pessoa, no caso uma mulher, e abaixo dela tem as informações demográficas. Aí fica só no público-alvo. Mas o que é importante é você saber uma frase que represente ela, saber quais são as habilidades, saber quais são os problemas que ela tem. Logicamente, não exatamente dessa mulher, que é uma figura fictícia, mas ela representa uma categoria, no caso de mulheres, com essas características. Então, o difícil, no meu ponto de vista, para a gente, servidor público ou para órgão público, é que a sociedade é muito grande e muitas pessoas. Então, quando, por exemplo, foi trazido aqui o case do Steve Jobs, ele faz um iPhone por 15 mil reais, tudo bem, compra quem tem dinheiro, né? Ele não está preocupado em quem não vai comprar, né? Foi feito o produto para aquele público, ok. Mas a gente, como servidor público, com um produto que está sendo lançado para a sociedade tem vários níveis de cultura, né, de crença, de idade, enfim, a sociedade é muito grande. Então, a gente mostra no case como a gente conseguiu dar uma trabalhada nisso, mas a persona é essa representação. Ô Márcio, e essa é a dificuldade que às vezes a gente vê, né? A gente não consegue, né? E a inovação ela vai tratar muito disso, a estabelecimento de conexões, né? Às vezes a gente não estabelece as conexões e termina atuando, desenvolvendo projetos e ações apenas com o nosso olhar, né? Sem fazer a construção da persona. E aí a gente termina desenvolvendo projetos que efetivamente não dão resultados algum, né? Então a inovação ela tem essa proposta maior e o foco é sempre pessoas, né? Então vai estabelecer conexões com a sociedade, né? Com os órgãos jurisdicionados, e estabelecer conexões entre os servidores também, porque para a realização dessas ações, soluções inovadoras, eu preciso que o meu servidor, né, do meu órgão esteja conectado, né? Conectado a toda essa realidade. E aí surge mais um papel importante para as escolas de contas, né? Ela também precisa desenvolver essa cultura dentro da organização.
O procurador falou a mesma coisa. Eu preciso, né, disseminar a cultura da inovação dentro da organização, trabalhar essa conexão com o servidor, né, e eu preciso desenvolver essas competências necessárias junto aos nossos servidores. Então a escola, ela tem realmente um espaço fantástico para atuar, né, e é muito mais que propício que a inovação esteja dentro das escolas, nas nossas tribunais de contas. Aqui o recurso, né, para você construir a persona, algumas ferramentas como o mapa de empatia, jornada do usuário, pesquisa e vários níveis de pesquisa. Esse UX-Press, esse é uma ferramenta que eu utilizei para fazer aquele desenho anterior. Aliás, o desenho não é meu, eu peguei a imagem da web, mas é um aplicativo também que a gente usa, que cria aquele formato que é mais fácil de você representar para passar. O terceiro passo, você já tem a necessidade e você já tem o público. Então, precisa criar a proposta de valor para aquela solução. A proposta de valor é o que diferencia aquela solução, para que aquela solução não seja mais uma, né? Mais uma. A gente precisa de um site. Tá, mas que site? Então, a gente não deve pensar desse jeito. A gente tem que pensar que vai ser um site diferente e não mais um site, né? Aí a gente tem, para construir a proposta de valor, uma ferramenta que no próximo slide traz, chamada proposta de valor, Canva, também, que é essa ferramenta para passar, que é essa ferramenta do direito tem o perfil do cliente e do lado esquerdo tem a proposta de valor. E não vou detalhar aqui os campos, mas vocês têm muito acesso a larga informação também na internet. Então, construindo a proposta de valor, pode passar. A gente vai para o quarto passo, que é definir o modelo de negócio, ou seja, é a validação daquela ideia ou daquela proposta de valor. Mais uma vez, sempre tem que trazer alguém para o contexto de que vai usar a ferramenta. Lógico que a pessoa que demandou, você está sempre reportando, né? É o seu stakeholder, você sempre vai dialogar, você sempre vai conversar, você sempre vai perguntar, questionar e tal, mas sempre trazendo que não é ele que vai usar a ferramenta, ou ela que vai usar a ferramenta. A gente tem que sempre trazer esse contexto. Pode passar, né? Eu estava me lembrando, Márcio, de uma experiência do SUS, né? Aqueles agendamentos que o SUS desenvolveu uma ferramenta que a pessoa fazia acesso pelo smartphone, de consultas e tudo. E aí o que acontecia? A mãe ou o pai fazia o agendamento e fazia a consulta. Quando ele ia fazer uma nova consulta, ele não estava conseguindo fazer para o segundo filho, só conseguia fazer para um filho só. Ou seja, a dificuldade foi encontrada porque ele não conseguiu fazer essa visualização do usuário, do próprio aplicativo, né? E aí eles tiveram que fazer uma correção em cima dessa necessidade, né? Então, às vezes, a gente não consegue propor soluções olhando para o usuário. E aí a gente incorre em alguns erros. Aconteceu muito também com a vacina, né? Foi preciso até o Ministério Público entrar em atuação, porque a vacina só era agendada por aplicativo. E muitas pessoas não tinham celular, né? Então, o Ministério Público lá em Pernambuco, deve ter sido também no Brasil inteiro, fez várias intervenções a respeito disso. Aqui o Canva, né, para você criar o seu modelo de negócio. São 9 quadrantes. Isso foi desenvolvido pelo suíço, Alexander Stebal, e ele traz esses 9 quadrantes. A proposta de valor é do quadrante anterior, e depois de fazer aquela dinâmica, você traz aqui para o centro do quadro. Depois você vai ver quem são os parceiros, quem são os clientes, né, os usuários daquela ferramenta, quais são os canais que você vai utilizar, quais são os custos, e receita, não é bem o caso, mas quais são receitas também no caso do aplicativo. Pode passar. O quinto passo é o protótipo. Então, a gente precisa tirar, digamos assim, da ideia e fazer um protótipo. Isso é muito provocado nas startups, porque, vou fazer uma cadeira. Tá, mas como é que é essa cadeira? Então, você desenha, você faz, né, riscos, rabiscos, etc. Mas você prototipar, ou seja, você fazer uma maquete, como se faz em um prédio, por exemplo, é muito mais rico e muito mais fácil para você até fazer a defesa da sua solução, né? Então, prototipar é outra fase. Ele trouxe também alguns recursos. Figma, XD ou Sketch, se alguém não conhece, são ferramentas de design para
layoutar, né, para fazer layout de site. Só que isso é uma vantagem muito grande, porque a equipe de TI, ela só entra no processo, só entre aspas, né, mas ela só entra no processo quando chega na fase de desenvolvimento. Até lá, a TI não precisa gastar recurso pessoal e etc, etc, porque as ferramentas hoje, ela faz toda a simulação do que pode acontecer naquele site, naquele aplicativo, e você fica sem alocar recurso de TI, pelo menos, né, nesse momento. Então, quando você finaliza o protótipo, né, seja para um site, por exemplo, navega, tá bom assim, baixa arquivo, tira arquivo e tal, mas isso tudo é ilustrativo. Depois é que entra a TI para finalizar o projeto, né? O MVP é, como eu falei, o protótipo lançado. Outro conceito também que as startups trouxeram nesse mundo de inovação é que antes, quando você ia fazer uma solução, você se preocupava em fazer a solução completa. Então, você fazia um sistema de RH, um sistema financeiro. Você só se dava por convencido quando terminava tudo. E não é bem assim. Isso nasceu porque as startups, né, essas várias empresas, Microsoft e tal, elas nasceram em garagem. E a característica comum entre elas era que eles não tinham dinheiro. Então eles precisavam fazer alguma entrega que gerasse valor para o seu cliente, né, para o seu demandante, para o seu cliente, porque o cliente pagaria. Então aí gerava recurso e ele reinvestia. Mas a gente não é habituado com isso. A gente, que eu digo, isso é de 2000, mais ou menos, ou antes um pouco, que esses assuntos de startup foram ganhando mais força. Mas o sistema público, ele, quando vai desenvolver o sistema, ele só pensa no sistema como um todo. Aí todo é muito difícil, até porque todo é relativo, né? Enfim, então fazer o produto viável é isso. E testar, o último passo é testar. Eu coloquei numa sequência para ficar mais ilustrativo, mas isso na verdade é um ciclo. Isso na verdade é um loop. Então testar, lógico, você testa com um colega, você testa com uma pessoa que não é ou não será usuária da solução, mas principalmente envolver a pessoa que é usuária da solução para você fazer as correções necessárias no projeto. E aí, mais uma vez, jornada do usuário, pesquisa, esse recurso de UX, para quem não conhece, é um assunto que se chama experiência do usuário, muito forte, é onde você de fato começa a conhecer sobre a ótica do usuário. Já foi falado aqui de empatia e tal, e o X é uma técnica responsável por isso. Bom, e aí a gente entra no case da ouvidoria. O Prisma Lab, ele vem desenvolvendo várias ações de suporte às ações, soluções inovadoras dentro do tribunal, né? É um laboratório novo, tem praticamente um ano só, tá? Mas a gente já está começando a desenvolver alguns projetos interessantes da casa, né? A gente fez algumas oficinas, né, junto ao pessoal da ouvidoria, que aí Márcio levou adiante a ação, a solução inovadora para a dor, a necessidade levantada após essas oficinas. A gente tem desenvolvido alguns projetos dentro da área de gestão de pessoas, tá? Então, gestão de desempenho foi um MVP que saiu já o ano passado. A gente também está desenvolvendo um projeto na parte do controle social. Então, o Prisma vem dando suporte às equipes dentro da própria escola de contas, também no exercício do controle social, para estimular ainda mais o controle. E nós temos 8 células de inovação dentro do tribunal, tá? E que, em parceria com a academia, a gente vem atuando. Então, por exemplo, eu fiquei muito feliz em ouvir mais uma vez o Paulo falar da linguagem simples. A gente está fazendo também uso da linguagem simples, com uso da inteligência artificial. A gente está trabalhando em segurança da informação, a gente trabalhando em gestão de pessoas, inovação, mineração de dados, processos, modelagem de processos, dentro do Ministério Público de Contas. Então, é um conjunto grande de ações que a gente vem realizando, tá? E é um espaço importante de atuação dentro dos tribunais que a Escola de Contas de Pernambuco, né, através do Prisma, vem assumindo, tá? E esse aqui a gente queria trazer um deles para vocês, que é a ouvidoria. A ouvidoria, como eu falei no início, a demanda ela chegou na gerência que eu trabalho, né, que é a GCRIA, Gerência de Criação e Marketing, e o objetivo era melhorar a visibilidade da página da ouvidoria. Aí a primeira pergunta, ok,
e quanto é a visualização da página da ouvidoria. Aí ninguém sabia. Eu disse, bom, a gente vai melhorar algo que não sabe para ter um parâmetro, porque os envolvidos não sabiam desse aspecto. Mas tudo bem, levantei, mostrei, etc. E foi feita, essa página já é uma melhora da página anterior, mas ficando meio no mesmo contexto. Primeiro ponto, pode passar mais. E o primeiro ponto que a gente precisou fazer foi uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, que se chama HOT de quem mesmo, HOT, J-A-R. A ferramenta é gratuita para um número limitado de acessos, mas ela mostra nesses pontos em destaque onde é que a pessoa mais clica. Então a gente nessa página já tem um parâmetro que aqui abaixo na caixinha amarela você pode ver que tem uma área mais vermelhinha ali. Existem mais cliques. Não está no número, mas esses cliques eles representam quase 60% dos cliques dessa página. E o outro aqui na coluna da esquerda, o penúltimo, é um tópico chamado de consulta. Então, o que a gente pode já tirar disso aqui? O primeiro problema, se consulta é um item mais procurado, porque ele não está mais evidente, né? É como se você chega, por exemplo, no supermercado e os produtos, muito provavelmente que mais vendem, estão mais à mostra, né? Então, essa ferramenta, ela faz outras coisas também que é muito interessante, como ela mostra o movimento que a pessoa faz com o mouse. Então, ele vai lá em cima, volta ali. Então, tendo paciência, você vai percebendo qual é o comportamento do usuário. Logicamente, você não sabe o dado da pessoa que está mexendo. O que você está lendo é aquele computador. Por exemplo, o computador é meu, eu comprei na loja X. Mas se a Mois senta no meu computador, ele não vai saber que agora sentou a Mois, né? Isso é um pouco meio confuso, e às vezes as pessoas se assustam. O que a máquina lê é o comportamento que o mouse faz, não o que a pessoa X está fazendo, né? Pode passar. Aqui, para a ouvidoria, como já adiantando, a gente, além do mapa de calor, a gente conseguiu, junto com várias pessoas envolvidas, construir esse canvas, que é o modelo de negócio. Então, nesse quadro aqui central, ele fala da proposta de valor e, sendo bem rápido, é fazer algo que se conecte à sociedade de forma fácil e eficaz, logicamente. Pode passar, né? Esse é o grande objetivo, inclusive, da ferramenta. Aí já é um site novo, independente de layout, independente, tá mais bonito e tal, mas ele muda completamente a proposta, porque não vou falar especificamente de layout, mas ele entra, por exemplo, marketing de conteúdo, que não era uma estratégia do tribunal e passou a ser uma estratégia do tribunal. Outros palestrantes falaram bastante aqui sobre a importância de marketing de conteúdo, né, sobre até para você não gastar dinheiro com anúncio e sim com conteúdo bacana. E principalmente você vai ver, vocês percebem que tem 3 botões. Então, se fale, no caso, convidoria, era um que tinha mais destaque, mas queria que vocês percebessem que tem uma sutileza aí. Quando o cidadão clica para falar com a ouvidoria, ele ia para um formulário, ele não ia falar com a ouvidoria. Então existe uma bifurcação aí, um problema, porque ele clica, está lá no botãozinho para falar com a ouvidoria, mas ele não vai falar com a ouvidoria, ele vai preencher um formulário. Então, para quem é habituado com a internet, isso cria uma frustração. Então a gente separou, por exemplo, alguns tópicos, como fazer uma denúncia, algo que a gente imagina que seja mais buscado para facilitar o formulário. Essa consulta é um botão específico e essa consulta à lei de acesso à informação também. Essa separação ela é importante porque é mais fácil de mensurar. Ou seja, quando a gente coloca aqui no layout, faça uma denúncia, a gente espera que a pessoa faça uma denúncia. Mas, por exemplo, ele pode clicar e fazer um elogio. Ele não fez uma denúncia. Logicamente, mais na frente, a ouvidoria vai fazer esse confronto do que se chama de intenção do usuário, né? Então, a intenção dele
não era fazer uma denúncia, era fazer um elogio, e ele usou, digamos, o caminho errado. Aí daí a gente precisa melhorar novamente, e assim sucessivamente. Pode passar. A ideia da ferramenta é essa integração, né, do caso do site. O site está para ser lançado agora em setembro, já foi apresentada nas reuniões, inclusive na administrativa, e está tudo ok, agora é só ver uma data com coletiva de imprensa e tal. Esses são os gráficos, a gente já está finalizando. Esses são os gráficos, que são os gráficos mais tradicionais, de gráfico de barra, onde você sabe quais são os caminhos mais procurados, ou os assuntos mais citados na ouvidoria, como, por exemplo, fazer uma denúncia, fazer uma denúncia, fazer um elogio e tal, mas pode passar. Mas a gente quer evoluir para esse gráfico. Esse gráfico já é real. Esse gráfico se chama gráfico de nó, né, de nós, e além de ele destacar quais são as palavras que estão mais em evidência, como se fosse um mapa de nuvem, ele mostra a relação que essas palavras têm. E principalmente a palavra ela tem uma conotação positiva, negativa ou neutra. É o que se chama de análise de sentimento. Então esse gráfico ele é online, ele só está aqui como imagem, mas isso foi conectado à base de dados, por exemplo, de 2022 da ouvidoria, e a gente já começa a perceber que as pessoas falam mais prefeitura, falam mais sobre público, concurso, né, e assim sucessivamente. Então a gente quer trazer, já está trazendo para esse contexto, ou seja, a gente quer ampliar a capacidade de escuta da ouvidoria, porque a gente pode pegar esse dado e pode comparar, por exemplo, com o Twitter, para saber o que é que está acontecendo no Twitter que está repetindo aqui. Pode passar. Aqui são algumas imagens do Prisma, os colegas que trabalham direto no laboratório de inovação do tribunal, né, do meio aqui a escola de conta, né, onde o Prisma está sediado. A equipe é pequena, né, e é uma equipe freela, né? Eu aprendi esse termo conversando com o pessoal do Laboratório de Inovação do Ministério da Economia, o Labora, né? Que lá eles têm também uma equipe pequena, mas eles têm uma equipe itinerante, né? Ou seja, não precisa você ficar lotado no Laboratório de Inovação para contribuir com a inovação dentro da sua organização. Você é convidado para trabalhar, né? Mesmo trabalhando no controle, ou mesmo trabalhando numa área de gestão de pessoas, ou mesmo trabalhando numa corregedoria, você pode contribuir com a inovação também dessa forma, né? Lógico que tem toda uma conscientização, né, da necessidade e da importância da inovação, né, e as gerentes precisam entender, né, e como a cultura da inovação ela precisa ser trabalhada. Isso é um desafio a ser implementado nos tribunais de contas. O laboratório ele foi praticamente o ano passado, ficou pronto, né? Mas a gente ainda vai trazer melhorias. Eu acho que, quem sabe, em 2024 a gente está numa nova estrutura dentro da Escola de Contas em Pernambuco. 10 segundos. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Fique em contato também, se vocês quiserem. A gente pode... Se puder voltar um pouquinho, sair. Pronto, agora. Se alguém quiser pegar o QR Code. Nesse momento importante aí, Tribunal de Contas de Alagoas, a Escola de Contas Públicas Conselheiro José Alfredo de Mendonça e o Instituto Rui Barbosa, né, tiveram a honra de sediar em Alagoas o 13º Educontas, abordando a temática, a atuação das escolas de contas na era da inovação. Lembrando que a reunião técnica de líderes será realizada agora, emendando aqui mesmo, nesse espaço. Agradecemos a presença de todos os participantes, tá? Todos vocês, principalmente vocês que vieram de outros estados, sejam bem-vindos. Voltem aqui sempre para curtir as nossas praias, as nossas belezas naturais. E também aos palestrantes, né, pelas brilhantes exposições proferidas no presente evento. Muito obrigada, pessoal. Eu encerro assim com coraçãozinho, muito amor, desejando muita luz e muita paz a todos e até os próximos encontros. Beijo. Valeu.
RH oferece experiências verdadeiramente autênticas. Não são coisas. As aventuras, na sua história, ou na sua própria natureza. Aqui pode ser o palco de grandes eventos, ou de um momento inesquecível. Pessoal, nós vamos começar agora, como foi anunciado um pouco antes. A gente vai fazer agora a reunião técnica dos líderes, tá? Quem for